cheguei à universidade como muitos de nós chegam, para estudar, portanto prontinha para começar uma vida nesta cidade e nesta universidade como estudante, em 1996, para tirar o curso de História variante de Arqueologia. Fui fazendo o meu percurso normal, com participação como voluntária nos projetos de investigação e nas escavações arqueológicas que os professores e investigadores iam organizando, complementando assim a formação académica com formação de campo. Entretanto, participei também no programa Erasmus e estive um período na Universidade de Salamanca, que foi muito enriquecedor e uma experiência muito curiosa poder ter participado na vida académica destas duas universidades mais antigas da Península Ibérica e entretanto, por aqui fui ficando, quer primeiro como voluntária, quer depois enquadrada em trabalhos e em projetos, e foi acontecendo ficar nesta cidade, que acabou por ser também a minha cidade. Eu penso que acaba por ser comum a muitos de nós, mas sempre tive uma apetência, um interesse muito particular por perceber como é que fomos, como é que nos construímos enquanto pessoas, enquanto comunidade, para chegarmos aonde estamos agora. E, portanto, sempre tive um interesse muito particular nas questões da história, do passado, daquilo que os territórios, os espaços e as memórias têm para nos contar. Como disse na minha altura, o curso era o curso de História variante Arqueologia, não havia o curso de Arqueologia de forma autónoma, mas eu penso que isso foi inclusive vantajoso, porque penso que é muito importante ter esta ligação e perceber que são formas e abordagens complementares e ambas necessárias para construir e chegarmos ao passado. Esta opção da arqueologia ao invés da história ou da história da arte tem muito que ver com o facto, se calhar até inicialmente um pouco romântico, mas que eu continuo a achar que é muito importante, que é o facto de o tipo de documentos que trabalhamos são documentos que nos chegam de forma involuntária, maioritariamente involuntária, não preparada, não é? Portanto, há uma casa que é abandonada, que entra num processo de ruína, que as coisas ficam lá dentro e que por processos múltiplos nos vão chegar fragmentos dessa realidade. Isto permite-nos chegar à pessoa comum, à comunidade comum, aos espaços e às memórias para os quais não se pagou a produção ou a escrita de um documento, não se pagou a obtenção de um retrato. Isto não torna nenhum aspecto mais importante do que outro, mas realmente a mim sempre me fez muito sentido poder chegar a esta faceta amplamente maioritária do passado e muito desconhecida, que a arqueologia me permite chegar, penso eu, de uma forma mais fácil do que outras formas da história, outros objetos. Ter integrado primeiro o Gabinete do Paço das Escolas em 2013 e depois o Gabinete de Candidatura à Unesco em 2004 e durante todo o período até à entrega do dossiê, foi uma experiência que é verdadeiramente um privilégio, um momento de exceção naquilo que eu penso que é a vida de todos nós que tivemos a sorte de participar neste processo. Foi um processo muito trabalhado, muito construído, muito debatido, com uma equipa muito vasta. E que durante um período significativo tivemos o olhar do arquiteto, do engenheiro, do historiador de arte, do historiador, do designer, do engenheiro geólogo, do conservador restaurador, a olhar para este espaço, a procurar as formas de o conhecer e o reconhecer de forma a que fosse evidente para todos e pudéssemos nós próprios encontrar a forma, a narrativa que permitisse tornar claro que este é um espaço de valor universal excepcional, que o reconhecíamos, que éramos capazes de o identificar, que tinha em si características de autenticidade e de integridade que justificavam a sua inscrição precisamente na lista do Património Mundial e que estávamos cientes e capazes de assumir este compromisso com o mundo,
e de dar resposta de futuro a este passado qualificado do qual somos fiéis depositários, não é? E transitoriamente guardiães. E, portanto, desse ponto de vista, quer do ponto de vista profissional, quer do ponto de vista pessoal, foi um momento de grande crescimento, de muito trabalho, de muitos desafios e, naturalmente, de uma grande emoção quando recebemos e vemos as imagens de Phnom Penh com a indicação de que a Universidade de Coimbra tinha sido inscrita na lista de Património Mundial em 22 de junho de 2013. Da mesma forma que, fruto dessa reflexão e da felicidade de ter podido continuar ligada ao processo do apoio à gestão deste espaço classificado, neste processo de reflexão termos desenvolvido em 2019 um processo de minor modification em que defendemos a inclusão do Museu Nacional Machado de Castro na área classificada e não na área tampão, como estava até ao momento, e, portanto, um novo momento de júbilo e de alegria quando, a 7 de julho de 2019, nós temos essa aceitação e essa indicação por parte da Unesco que a inclusão do Museu Nacional Machado de Castro não só era justificada, como garantia e reforçava questões de autenticidade e de integridade relacionadas com o bem Universidade de Coimbra, Alta e Sofia. Portanto, são momentos extraordinários, quer do ponto de vista pessoal, quer do ponto de vista profissional, e são momentos únicos nas nossas vidas e que permitiram, para além desta formação e deste investimento pessoal e deste crescimento também nestas questões, no conhecimento e no estudo destas questões, um conjunto de relações humanas muito interessantes e muito importantes que também, felizmente, se mantêm e que eu acho que são extraordinárias quando falamos de processos deste tipo, que são sempre muito complexos, que são demorados. Foi um processo demorado, complexo, não linear, como nunca poderia ser, porque a diversidade do bem e aquilo que nos propunhamos fazia com que fosse muito difícil que fosse um processo linear e simples e imediato. Portanto, penso que a classificação e a preparação do processo do dossiê de classificação demorou o tempo que tinha de demorar para que depois tivesse o nível de aceitação que teve a nível nacional, primeiro na Comissão Nacional da Unesco, como a nível internacional. As minhas tarefas são muito distintas, eu não tenho 2 dias iguais, nem sequer uma manhã igual a uma tarde, portanto os desafios surgem de uma forma por vezes muito inesperada. Há algo que eu acho que é extraordinário, que é esta capacidade de enamoramento e deslumbramento, por exemplo, ainda sempre que atravessa a Porta Férrea. Não é? E quem diz a Porta Férrea diz outros sítios, mas esta possibilidade de encantamento ainda, deste olhar que ainda nos internete, que ainda nos causa relação, esta capacidade de manter relação com os espaços, com os edifícios, naturalmente também com as pessoas e com os cacos, com os fragmentos, que é aquilo que é muito particular da minha atividade, não é? Esta questão de nos emocionarmos com um fragmento, porque lhe conseguimos adivinhar a forma total, ou imaginar, ou perceber que aquele fragmento tão pequenino nos pode ajudar a contar uma história para a qual ainda existe um ponto de interrogação. Temos de perceber que a atividade arqueológica não é sempre aquela atividade idílica e desprovida de barulho e de pó e de desconforto e portanto, nem sempre é extraordinário a atividade, mas é sempre extraordinário o estarmos lá como observadores privilegiados e qualificados. E, por exemplo, no acompanhamento de uma vala, uma coisa completamente à partida pouco excepcional, identificar um fragmento de um azulejo
que depois de lavado percebemos que é um fragmento de um azulejo da coleção dos azulejos didáticos, dos azulejos que ensinam, as jesuítas, e que portanto aquele fragmento tão pequenino vai ajudar a cimentar o conhecimento de uma história maior e portanto vai fazer a ligação com os azulejos que estão no Museu Nacional Machado de Castro, com o edifício do Colégio de Jesus de Coimbra, com os outros espaços onde existem esses azulejos. Essa capacidade ainda de enamoramento com os espaços e com os fragmentos e com as pequenas memórias que vamos conseguindo recuperar, eu acho que é um enorme privilégio e é algo que me acontece ainda com bastante frequência. Todas as manhãs são diferentes e isso eu acho que é desafiante, mas extraordinário. É difícil, nós temos um conjunto de muitos momentos, não é? E às vezes chegamos a um dia, por exemplo, se calhar é fácil dizer o dia 22 de junho de 2013, não é? Porque é aquele dia que nós todos vivemos com muita alegria o resultado de um processo longo e um resultado feliz para a Universidade e para a cidade da inscrição da classificação. Mas esse dia e esse momento e essa alegria é o somatório de muitos momentos que o antecederam. Ao mesmo tempo pode ser a antevisão e deverá ser a antevisão de muitos outros momentos felizes, não é, que se sucederão. Eu talvez destacasse alguns momentos aqui no Pátio das Escolas, particularmente logo no início da intervenção, por exemplo, quando apareceu o mosaico da época romana, que não estávamos propriamente a contar, a forma como inclusive na altura o circuito turístico funcionava de forma um bocadinho distinta, portanto a forma como mesmo quem estava à volta no pátio para visitar a Biblioteca Joanina ia participando, ia pedindo para ser integrado, ao ponto de nós construímos ali uma estrutura, um palanque com um painel que íamos alterando a informação para que as pessoas soubessem o que estava a acontecer e o que ia aparecendo. Talvez destacaria esse momento como um momento muito interessante em que conseguimos perceber claramente que um sítio de valor tão extraordinário como já este pátio, como ele se nos oferece agora, tinha em si tanto ainda para nos contar daquilo que foi há 2000 anos atrás e daquilo que foi há 1000 anos atrás e, portanto, talvez esse momento seja um momento de destaque, talvez um momento em que finalmente percebemos que no Largo Dom Dinis o embasamento da torre medieval do Castelo de Coimbra subsiste e, portanto, pese embora todas aquelas imagens que tanto nos entristecem quando olhamos para o álbum da Velha Alta desaparecida, algo do castelo medieval da cidade restou, ainda que só a nível das fundações, e nós podemos torná-lo visível, torná-lo aparente naquele momento e com isso e com os processos de registro associados, trazê-lo para a nossa comunidade nos dias de hoje, sei lá, e tantos momentos, e depois naturalmente um conjunto de conversas, pequenos momentos, pequenas emoções, que eu acho que são sempre muito importantes, mas que naturalmente também têm uma esfera privada muito grande, mas que também fazem sentido quando o sítio onde trabalhamos não é apenas o sítio onde trabalhamos. E, portanto, quando nós olhamos para este espaço e o tornamos extensão de coisa nossa, é normal que haja depois todo um conjunto de pequenos momentos de encantamento em que a memória nos leva aqui a alguma emoção, mas que não sejam depois, que não se consiga transpor para a indicação de um momento ou de um episódio em particular. E naturalmente as pessoas. O conjunto de pessoas com que tenho tido a felicidade de trabalhar ao longo dos anos, das mais variadas áreas de formação, das mais variadas faixas etárias, eu acho que é um dos grandes privilégios de trabalhar não apenas neste espaço, mas nesta área, porque nós somos levados, torna-se necessário que trabalhemos com muitas pessoas, com abordagens distintas, com olhares particulares, e todos juntos consigamos construir algo e consigamos tomar decisões que tentamos sempre que sejam as mais informadas possíveis. Eu acho que é esse grande somatório que faz com que continue a ser uma emoção todos os dias chegar à Universidade de Coimbra.
Eu acho que primeiro é efetivamente termos esta consciência deste privilégio de estarmos e de termos como nossa, trabalharmos, habitarmos, sentirmos o nosso tempo, fazermos dele o nosso espaço de formação, num espaço que é só uma das 5 universidades, só há 5 universidades no mundo com este estatuto, que é a própria universidade que tem o estatuto de classificação, de inscrição na lista do Património Mundial. E isso já é suficientemente revelador da singularidade e da exceção que este espaço é e pode acolher. Nunca pode ser sinal de cristalização no passado, portanto, de que isto é apenas um olhar do passado até aos dias de hoje e que hoje não é coisa nossa. Portanto, aquilo que eu deixaria, acima de tudo, é que todos nós nos possamos apropriar da universidade como coisa nossa, vivê-la, procurar conhecê-la, porque parece muito banal e muito linear, mas é importante manter e dizer-se e dar espaço a estas expressões mais banais, mas muito necessárias. Nós não conseguimos cuidar e amar aquilo que não conhecemos. Se não nos relacionarmos, se a coisa nos for indiferente, não a cuidamos da mesma forma, não estamos tão atentos. Portanto, eu aconselharia e estarei disponível para a participação em todas as estratégias e ferramentas que nos permitam a todos, comunidade, sejamos estudantes, investigadores, corpo técnico, docentes, investigadores, conhecermos a nossa universidade, querermos bem a nossa universidade, construirmos futuro com a nossa universidade, honrando o passado que a nossa universidade tem, que é um passado de exceção. E lá está, e universal, que transcende as paredes e os limites deste espaço, seja ele aqui a Alta, o Polo 1, seja ele a Rua da Sofia, seja ele o Polo 2 e o Polo 3, ser Universidade de Coimbra é um privilégio, mas é também uma oportunidade, e é sempre uma oportunidade de construir o futuro.